Bem-vindos a mais uma live do canal Mentoriando. E hoje um assunto excelente para final de ano e para a nossa vida, né? Nós vamos falar sobre compulsão alimentar e ansiedade, como controlar essa compulsão, né? Então, nós estamos aqui hoje com especialistas para conversarmos a respeito, trazer informações para você. Compartilhe a nossa live, mande suas perguntas, né? O que você tem dúvida aí a respeito da alimentação, como alimentar saudável, se você tem alguma dúvida, se por um acaso conhece alguém que esteja com algumas características da compulsão alimentar, e nós vamos te responder ao vivo. Tá? Então, e o nosso canal Mentoriando também, olha só, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Lá tem muitas informações a respeito do desenvolvimento infantil, lá sobre todas as dúvidas que você tem a respeito da aprendizagem, do desenvolvimento, profissionais capacitados, uma equipe muito boa que traz informações para você. Então, hoje vou agora apresentar os nossos convidados. Nós temos aqui a nossa convidada, que a primeira live dela, a primeira live a gente nunca esquece, viu, Joyce? É a Joyce Campos Dutra, ela é nutricionista, ela tem um consultório em Lavras, ela atende, gente, há 16 anos em Lavras, e ela tem um consultório particular, e hoje ela vai trazer para nós todas essas questões a respeito da alimentação. Joyce, seja bem-vinda, tá? É muito bom ter você aqui com a gente para nos trazer muitas informações. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar do Mentoriano, que já é uma equipe já renomada e que está aí cada vez crescendo mais e dando mais dicas para todo mundo. Então, é um prazer, é uma honra participar. Obrigada. E olha só, já tem um vídeo dela lá no canal, viu, gente? E o tema é: você tem fome de quê? Então, quem não assistiu, depois da live, corre lá e assiste, porque tem informações legais lá também. Nós temos também a Aline, a nossa psicóloga, que já faz parte aí da equipe Mentoriando também. Já é uma 13ª, quarta live, né? A Aline Menezes, ela é psicóloga aqui em Nepomuceno, ela atende na Policlínica e também ela atende no Núcleo de Saúde da Sheila Carla. Tá? Boa noite, Aline, obrigada por você estar aqui com a gente novamente. Boa noite, Raquel, é um privilégio fazer parte dessa equipe. E hoje, quando eu encontrei a Joyce, falei: Joyce, eu te conheço. Eu já fui paciente da Joyce há 14 anos atrás. E hoje estamos nos reencontrando, é um prazer imenso. Eu tenho certeza que vocês ficarão satisfeitos com o conteúdo da nossa live de hoje, porque a alimentação, a compulsão alimentar e a ansiedade, eu tenho a plena convicção que incomoda todo mundo, a forma como se alimenta, alguns quilinhos a mais que a gente vai adquirindo muitas vezes sem até perceber, né, que está engordando. Tu começa a perceber quando a calça já não serve. Então, nesse final de ano, que é uma época já renomada devido aos excessos, né, na alimentação, é um tema muito interessante. Então, não perca, como a Raquel falou, compartilha aí o link com quem você acha que está precisando de saber um pouquinho mais sobre esse tema. Nós temos também hoje o Dr. Natanael, que está em quase todas, né? Já estou de casa aqui, né? Já vou chegar, já coloco o pé aqui em cima do apoio, né? Já tô aqui da casa Mentoriando mesmo. Ele também atende num consultório particular em Lavras há 4 anos. Né? Ele tem assim feito os atendimentos, ajudado muita gente nessa questão da neurologia infantil, né? Então ele é neuropediatra. Tá? Muito obrigada, doutor Natanael. Seja bem-vindo. Como sempre, um prazer. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço com pessoas que eu admiro tanto. Né? Já há mais de 2 anos também que eu sou paciente da Joyce e que ela me ajuda também, vem me ajudando a me reeducar no componente da alimentação. E, graças a Deus, a gente tem colhido
resultados. Entre altos e baixos dessa montanha russa da vida no tempo, graças a Deus o salto tem sido muito bem positivo, né, Joyce? Com certeza. E, na realidade, as pessoas acham que emagrecer é muito fácil, né? E quando vê que o outro emagreceu, acha que foi da noite para o dia e às vezes vem até aquele mito, né? Nossa, ele conseguiu, eu não consigo. Mas não vê as dificuldades que a pessoa passou. Eu até brinco que é aquele ditado, as pessoas veem as pingas que tomam, mas não vê os tombos que levam, né? Então, realmente, porque não é fácil. É uma mudança, anos fazendo alimentação errada, e você mudar isso que está entranhado, né, já há anos na sua vida, é difícil. Então, emagrecer é ter persistência e ter paciência, porque é aos poucos que a gente vai mudando nossos hábitos. Eu mesmo fui mudar meus hábitos alimentares há 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade. Então, é aos poucos, não é da noite para o dia. Então, é isso, emagrecer, ter persistência, ter paciência. E não é o fato de emagrecer, é a questão de saúde. Emagrecer é uma consequência. Então, a gente tem que buscar a nossa saúde, estar bem com a gente, e a consequência vai ser caber na roupa, né? Até porque a Joyce falou algo que me lembrou a questão da compulsão, tá vindo às vezes depois de dietas milaborantes, aquelas milagrosas, aquelas muito restritivas, pode acontecer isso, né, Joyce? Às vezes a pessoa se restringe tanto, faz por conta dela aquelas dietas muito loucas da lua, de chá, de suco, tudo por sua conta, sem procurar ajuda profissional, e depois pode desenvolver um transtorno alimentar e até uma compulsão, depois de uma longa privação, né? Porque toda privação vai gerar uma compulsão depois. Porque essa privação alimentar, ela gera danos no cérebro. Então, a pessoa até se empolga porque está emagrecendo. Emagrecer é um cálculo matemático, é o que come com o que gasta. Então, se você reduziu a alimentação, você vai emagrecer. Só que se você reduz de maneira errada, isso pode causar realmente danos. Muitas vezes a pessoa fica até... Você vê características da pessoa ficar mal-humorada, irritada, né? Aquele bom dia. O que tem de bom? Só falta fazer isso com a gente, né? Bom pra quem? Sonolência. Porque priva tanto que o cérebro não tem energia para funcionar. Então, chega uma hora que esse estresse todo no cérebro, depois pode vir uma compulsão. E a pessoa, é como se ela fosse descontar tudo que não comeu naquele momento. Então, é muito perigoso fazer essas dietas doidas. Mas é envolvente quando você vê uma pessoa, perdi 20 quilos em um mês fazendo a dieta tal. Tá, mas aí você vai encontrar com a pessoa daqui a um tempo, ela tá o dobro. E eu não falo, né? Engordei 10 quilos em 15 dias, né? Ninguém põe assim, nossa, olha só, gente, como que eu engordei 10 quilos aqui em 15 dias, né? E quando a pessoa emagrece rápido, é perda de água e massa magra. É impossível você perder 20 quilos num mês, 10 quilos num mês. Quando a pessoa tem obesidade mórbida, pode ser que ela perca até 8, 10 quilos, uma obesidade mórbida, né? Então, só que fora isso, o emagrecimento, a média de emagrecimento, vamos dizer assim, é de 2 a 4 quilos no mês. Quando o paciente chega lá, perdeu 6 quilos, 7 quilos, eu não comemoro. Porque eu não sei de que a pessoa perdeu. Então, a pessoa às vezes fica empolgada com o que deu na balança. Ai, que bom, perdi isso. Eu falo, calma. Vamos ver o que deu. Vamos entender esse processo, né? Então, o emagrecimento saudável, ele é gradativo. Como a pessoa engordou gradativo, o emagrecimento também tem que ser gradativo. Então, nós já temos perguntas, né? A produção já mandou uma pergunta que nós temos aí. Qual é a relação entre a compulsão alimentar e a ansiedade? Qual é a relação? Porque a tendência é quem está deprimido come muito, né? E eu encontrei uma pessoa essa semana
ali na praça passeando, ela falou, Raquel, quando eu estou ansiosa, eu não como. Tem esse tipo de pessoa também. Tem os dois lados, Que né? ela falou, eu não como, eu travo, eu não quero comer, me dá enjoo. Eu falei, nossa, eu queria ter essa ansiedade. Queria Mas, não. enfim, não, né? Não queria, não. queria, porque Essa- Que é ruim essa também. é ruim isso é ruim também, né? A pessoa sofre. O sofrimento, às vezes, até é pior, né? Porque não desconta. Mas, Aline, qual é a relação da compulsão alimentar e a ansiedade? Sim, a compulsão alimentar, como as outras, é considerado um transtorno mental. Então, é um transtorno relacionado à ansiedade, ao estresse, fatores até mesmo genéticos, neuropsicológicos. Então, está intimamente ligada à compulsão à ansiedade. Todo mundo que tem transtorno de ansiedade vai desenvolver uma compulsão alimentar? Não, mas está ligado. Justamente por essa ligação é que o acompanhamento tem que ser multiprofissional, né? Tem que tratar a ansiedade, porque muitas vezes ela vai estar motivando os episódios de compulsão. O que seriam esses episódios de compulsão? Seria onde a pessoa perde totalmente o controle do que ela está comendo, né? Então, até a sensação de prazer perdeu, porque chega num ponto de descontrole tão grande que não há nem mais prazer. Então, esses episódios, eles podem acontecer intimamente ligados a um transtorno de ansiedade, o que a gente chama de comorbidade. Minha língua trava na hora de falar essa palavra. O que quer dizer isso? Comorbidade. Duas doenças, né, dois transtornos juntos, né, que seria o transtorno de ansiedade e hoje o transtorno de compulsão alimentar, que é considerado sim um transtorno já, né? Sabe uma outra questão aqui que chegou, outra pergunta, né? Temos mais uma pergunta aí. É a relação assim, olha, eu como muito, eu tenho compulsão alimentar? A gente fica naquela dúvida assim, porque tem pessoas que comem bem, né? Vamos dizer dessa forma, que gosta mesmo de comer, tem o prazer, né? Igual vocês estão falando de comer, come muito. Como que a gente diferencia a pessoa que come muito com a pessoa que está desenvolvendo ou que já desenvolveu o transtorno da compulsão alimentar? Você podia falar para a gente, Joyce? Tem, como você tinha falado, para ser compulsão, talvez você vai falar melhor do que eu, né? Sim, para ser caracterizado compulsão, a gente tem que observar a frequência desses episódios de descontrole, né? Então, os estudos mostram que para a gente poder colocar no âmbito assim da compulsão, tem que haver pelo menos 2 episódios semanais de descontrole, né? E aí entra bem na diferença daquela que você estava explicando para nós, né? Às vezes a pessoa se descontrola, mas um descontrole entre aspas devido à oferta que está ali. É né? normal diferente. você comer um pouquinho a mais quando você está num momento social, né? Tá entre família, entre amigos, tem uma comida gostosa em excesso, é ofertado aquilo. Então você come num modo, digamos assim, automático, né? Porque está ali na sua frente, né? Então isso não é a compulsão, né? A compulsão, a pessoa come descontroladamente, às vezes já está saciado, parece que a comida está na garganta, mas ainda quer comer mais. Então é aquele descontrole e às vezes nem sabendo na realidade o que quer. Como a gente diz mineiro, né? Quer comer um trem, né? Comer um trem que não tem aqui. Quero comer um trem que não tem na minha geladeira, né? Porque quando você está com fome, né, o que tiver em casa você come, né? Quando é o emocional, você quer comer e comer e comer, e às vezes come salgado, e aí come doce, come salgado, um em cima do outro, e não era aquilo que queria. Então, realmente, a compulsão, a pessoa perde noção
do que está comendo. Eu acho assim que se a gente puder, para a gente sintetizar até o pensamento, que às vezes a gente também lida muito com essa questão da palavra compulsão, né? O conceito de compulsão é quando a gente tem o pensamento repetitivo e recorrente. Então, quando você, por exemplo, pensa compulsivamente, quando a gente fala assim, fulano de tal está pensando compulsivamente, é quando aquele pensamento constantemente vem na cabeça dele. Então, isso, no caso aqui no contexto da nossa live de hoje, para o alimento, mas eu posso ter compulsão também por outras coisas que não vem o caso aqui. Então, no caso da compulsão alimentar, é quando o desejo de comer, ele vem mesmo que a pessoa coma. Então, por exemplo, aquela pessoa acabou de almoçar, consegue almoçar de novo, acaba de pedir um pão, e à medida que vai tendo oferta, ela vai comendo. E isso acontecendo com frequência. Eu acho que isso sintetiza bem a ideia do que a gente está falando aqui, em termos de compulsão. Seria uma coisa nesse sentido. A relação com ansiedade, se a gente também for sintetizar, é o seguinte: no nosso cérebro, a gente tem os nossos mecanismos de recompensa, que eles são ligados a um neurotransmissor que chama-se serotonina. E quando a gente tem os transtornos de ansiedade, também você tem esse desequilíbrio da serotonina. Então acaba que quando você tem a compulsão alimentar, você às vezes acaba liberando um pouquinho de serotonina, isso ativa de novo o mecanismo de recompensa, então você alimenta mais, e você precisa quebrar esse ciclo. É importante, eu acho, da gente diferenciar do erro alimentar, que é de repente aquela pessoa que às vezes fica o dia inteiro sem se alimentar, no final da noite bate aquele famoso prato de pedreiro, né? Aquele pratão de pedreiro, que às vezes até a pessoa poderia, quando, às vezes, por exemplo, procura orientação, né, Joyce? Quando ela divide a alimentação ao longo do dia e educa o cérebro, ela consegue se livrar disso, assim, dividindo a alimentação ao longo do dia. Né? Então, eu acho que muita gente às vezes confunde, penso eu, a compulsão, ou seja, essa dificuldade de se saciar com a comida, do erro alimentar. Né? O que vocês acham? Que quando a pessoa fraciona mais as refeições ao longo do dia, então realmente você come não com tanta fome, então você aguenta comer um pouco. O problema realmente, quando a pessoa passa horas sem comer, e muitas vezes é o erro da pessoa que é emagrecer. Ela acha assim, vou parar de comer para emagrecer. Não é parar de comer, é dar a quantidade certa. E cada pessoa tem a sua energia. Costuma muito a pessoa pedir dieta do outro, me passa a sua dieta. E não serve, né? Não serve, né? Porque metabolismo pode ser irmãos gêmeos, necessidade diferente, né? Às vezes, homem e mulher. Então, às vezes, o marido querer pegar o cardápio da mulher não vai passar bem, porque a energia de homem é maior do que a de mulher. Então, precisa de mais alimento mesmo. E às vezes a pessoa para de comer, fica o dia inteiro sem comer. Mas não adianta. Quando chega à noite, vem aquela fome avassaladora que a pessoa quer comer e esse geladeira inteira. Não é um caso de compulsão alimentar. Então isso é o erro alimentar. É o erro alimentar. Então se você de caso, por exemplo, está nessa situação, por exemplo, fica horas e horas sem comer e depois bate aquele pratão de pedreiro, não é o seu caso que nós estamos falando aqui. Então, nós temos algumas perguntas até aqui que foram feitas online e eu vou fazer aqui para a doutora Joyce, para a gente conversar a respeito. Olha, Kelly Ferreira, ela falou assim, olha, boa noite, eu peso 140 quilos devido a muitos medicamentos e alimentação errada. É possível emagrecer sem a cirurgia bariátrica? O ideal é a pessoa tentar emagrecer sem a bariátrica. Porque independente se fizer a bariátrica ou não, você vai ter que aprender a comer. Então, a cirurgia bariátrica, ela não te dá certeza que você vai ficar magro para sempre. Então, eu já tive vários pacientes que iriam fazer a bariátrica e depois acabou que com a reeducação conseguiu emagrecer, não precisou fazer a bariátrica. E teve pacientes que realmente, às vezes, mesmo fazendo alimentação, porque há anos, às vezes, judiando da alimentação, e chega uma hora que, por mais que a pessoa faça alimentação, o corpo não responde. Mas, na grande maioria, corrigindo a alimentação, consegue. Só que é importantíssimo fazer acompanhamento com um psicólogo.
Porque se a pessoa chegou a um ponto de uma obesidade mórbida, ela tem uma ligação afetiva com a comida. Então, às vezes está feliz, vão comer, está triste, vão comer. Né? Então, aquela questão de descontar na comida toda a sua ansiedade. Então, por que você está fazendo isso? Então, é importante fazer o tratamento com a equipe multidisciplinar. Então, é bom procurar um médico, é bom procurar o psicólogo e nutricionista. Então, tem que ser os 3. Porque, às vezes, tem casos que é importante tomar medicação também para ansiedade, né? Só que a medicação ela ajuda, mas ela não vai tratar. Então, a pessoa pode tomar medicação para ajudar na ansiedade, mas ela tem que tratar a causa da ansiedade. O que levou a pessoa a chegar nesse peso? Por que a pessoa está comendo a mais? Então, a resposta é: tem como emagrecer sem a bariátrica, mas depende muito da força de vontade do paciente. E o ideal é fazer o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Por isso que é importante nós trazermos esse assunto e vocês perceberem a relevância que tem de procurar uma equipe multidisciplinar. Né? Eu, como psicopedagoga, por exemplo, estávamos comentando aqui que quando eu faço uma anamnese com os pais, eu pergunto a respeito da alimentação, que tem tudo a ver com essas questões, até mesmo da aprendizagem. Né? Se a criança se alimenta bem, se ela tem todas as vitaminas necessárias. E muitas vezes eu percebo as respostas dos pais assim: olha, não come nada, ou só come arroz, ou só come... O doutor Nathanael também deve ver muito isso no consultório. Só come arroz, não, só come carne, não, só come salgadinho, só come ovo. Ou seja, são crianças que estão ditando desde pequena aquilo que eles querem comer. Futuramente pode se transformar numa compulsão alimentar? Sim, não é uma regra, não é verdade? Mas pode acontecer de transformar numa compulsão alimentar. Por isso que é importante desde pequeno os tivemos um probleminha técnico, mas já estamos de volta. Né? Só lembrando que você está participando da live do canal Mentoriando a respeito de compulsão alimentar e ansiedade. Nós estávamos aqui falando a respeito até da criança, né? Criança que ela está sobrepeso, né? E o que acontece isso no futuro? Ela pode se tornar uma criança obesa, um adulto obeso, né? Criança obesa fica mais fácil de se tornar um adulto obeso. Acho que foi nesse ponto que nós paramos aí com a Joyce, né? Se você quiser continuar falando. Porque a criança obesa pode se tornar um adulto obeso porque na infância e adolescência que são formadas células de gordura. Se formarem mais células, então a probabilidade da pessoa engordar depois é muito maior. Então, quanto antes cuidar da alimentação é melhor. E na infância é mais fácil corrigir, porque é o que é ofertado que a criança vai comer. Então, é o que tem em casa. Então, você consegue controlar um pouquinho mais. É diferente, às vezes, o adulto que já tem o dinheiro e vai lá e compra. A criança não, é o que é ofertado para ela. Então, muita gente fala assim: nossa, mas tadinho, vai fazer a dieta na criança. Não é dieta. Eu costumo falar que eu não passo dieta. Eu passo a reeducação alimentar. É a pessoa aprender a comer, educar o corpo. Ele está mal educado? A gente educa ele. E a gente pode sim comer de tudo, mas não necessariamente tudo de uma vez. Então é aprender a comer para emagrecer e permanecer magro, mas não é privação, é a consciência alimentar. Se a gente tiver consciência alimentar, a gente pode comer de tudo. A gente tem que ter o prazer na hora de comer. Porque muitas vezes a pessoa fala: eu gosto de chocolate. Mas enfia o chocolate na boca, come rapidinho. Saboreou? Não.
Aí não vai ficar satisfeita, Vai vai comer Aí outro. come outro, aí acaba comendo a caixa do chocolate toda, né? Aí que vem o problema. Eu achei interessante, eu tô vendo aqui os comentários que o pessoal tem deixado. Eu achei muito interessante aqui em relação ao que o pessoal comentou aqui agora há pouco, né? Por exemplo, às vezes a pessoa até não se sente ansiosa, mas, por exemplo, abusa às vezes de um determinado alimento, como, por exemplo, às vezes bebendo Coca-Cola, né? Às vezes, por exemplo, toma muita Coca-Cola. Não necessariamente também é uma compulsão alimentar, mas tem alguns alimentos, por exemplo, a Coca, aquela batata frita, aquele McDonald's, que tem um apelo mais ao vício, não é? Na verdade, o paladar da gordura é bom. E o paladar do açúcar também é bom. Quando você junta os dois, no caso chocolate, é gostoso. E o açúcar, meu Deus. Então tem muita A gente... gordura e o açúcar tá tudo dentro do Aí, chocolate. perfeito, ali. né? Para a boca é perfeito. Então, muitas vezes a pessoa me pergunta, qual alimento engorda? Chocolate engorda? Não existe alimento vilão e nem alimento bonzinho. Então, é a sua relação com ele que vai fazer engordar ou não. Que vai fazer ele se tornar o vilão ou o mocinho, né? Então, se a pessoa ganhou uma caixa de bombom, pega um bombom e come depois do almoço, normalmente peço para comer depois do almoço, porque depois do almoço já está cheio, então não satisfaz. Vai abrir uma caixa no meio da tarde, você não vai comer só um. Sabe uma dúvida? Foi até bom a gente tocar nesse assunto do chocolate. Por que quando a gente está com fome, dá vontade de comer chocolate? Essa junção da gordura e do açúcar, a primeira coisa, assim, não sei se acontece com todo mundo, mas algumas pessoas que eu já conversei, isso acontece. Tá com fome e dá vontade de comer chocolate. Existe essa relação? Os alimentos, eles são divididos em micronutrientes e macronutrientes. Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Os macronutrientes é o carboidrato, a proteína e o lipídio, que é a gordura. O carboidrato, ele tem o carboidrato de absorção lenta, né? O arroz, massas é um pouco mais lento. E o açúcar, que é absorvido rápido. O nosso cérebro, ele sabe que o doce é uma energia rápida. Então, muitas vezes, quando você está com fome, dá vontade de comer o doce, porque ele sabe que é uma energia rápida. E tem outra coisa. O carboidrato, 1 grama de carboidrato fornece 4 calorias. 1 grama de proteína fornece 4 calorias também. Então, muitas vezes as pessoas acham que o carboidrato é vilão, né? Mas 1 grama de gordura fornece 9. A caloria da gordura é muito maior. Então, ele sabe que tem o doce, o açúcar, que é absorção rápida, e a gordura é 9. Meu Deus. Então, juntou os dois. Uma explosão. Explosão de calorias. Então, até agora, né, muitas vezes, agora fim de ano, né, que as pessoas querem comer as coisas mais calóricas também, é o prazer de estar comendo realmente gordura, açúcar, né, é o paladar, né. E além da caloria, como eu falei, do carboidrato é 4, proteína é 4, da gordura é 9, o álcool, 1 grama é 7 calorias. Então, o álcool também é muito calórico. Ainda bem que na minha caneca aqui tem água com gás. Ai, também, gente. Substitua o álcool, o refrigerante por água com gás. Então, assim, realmente tem que tomar cuidado. Como eu falei no início, não existe alimento vilão e nem bonzinho. Só que, lógico, que esses alimentos que têm uma caloria maior, dependendo da quantidade que consumir, vai engordar. Então, não é privação, é a consciência. O que o uso... Tem uma pergunta aqui agora. O que o uso de medicamentos para emagrecer pode fazer com o corpo? E é certo usar medicamento para emagrecer? Você comentou alguma coisa a respeito da medicação, né? É certo? Tipo assim... Porque o endócrino que às vezes ele orienta, né? Prescreve quando percebe a pessoa muito ansiosa. O problema, assim, as pessoas elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Então, quer um remedinho milagroso, a pessoa quer comer igual o leão e quer tomar um remedinho para emagrecer. E não existe isso. Então,
é aprender a comer para emagrecer. Tem alguns remédios que são inibidores de apetite. Então, é lógico, a pessoa não vai ter fome, vai comer menos. Só que se ela não fizer a reeducação alimentar, vai parar o remédio, vai voltar a engordar, porque não aprendeu a comer. Deixa eu só tecer um comentário em relação a essa parte da medicação, Joyce. Deve ser muito comum também no seu consultório, doutor Natanael. Eu trabalho muito de forma conjunta com o médico, seja o clínico, seja o psiquiatra, e eu escuto muito assim, esse remédio engorda? Aí agora eu já até aprendi, eu respondo, não, o que engorda é você comer mais do que o seu organismo precisa. Né? Então, essa questão da medicação engordar, ele por si só não vai te fazer engordar ou emagrecer, porque a pergunta contrária também é muito comum. Sertralina emagrece, mas minha vizinha emagreceu, fluoxetina engorda, que a minha cunhada engordou. E não tem essa relação direta. Já tivemos pacientes, por exemplo, que emagreceram com a fluoxetina. Sim, o contrário, né, do exemplo que a pessoa tem. Então, é aquela questão. Existe em alguns casos ganho de peso, sim, devido ao controle da ansiedade, aí tá menos ansiosa. Não. O contrário, está menos ansiosa, vai comer menos, ou também o inverso, está menos ansiosa, então vai tirar o nó daqui e vai comer um pouquinho mais. Mas o que engorda ou não é a questão do déficit calórico que você estava explicando no início, né, Joyce? Não é a medicação. Não é a medicação. Então, realmente, o remédio inibidor, ele pode ajudar porque ele inibiu. Mas vai parar, vai engordar. O ansiolítico, como eu tinha falado até no início, se a pessoa está ansiosa descontando realmente coisas, falou, na comida, então melhorou a ansiedade, vai parar de descontar na comida e vai emagrecer. Então, é o déficit calórico que vai emagrecer. O remédio ele pode auxiliar porque ele ajudou no emocional. Mas, se a pessoa não tratar... uma vez eu ouvi de uma psicóloga que assim, a ansiedade ela não tem cura, ela tem controle. Né? Então, é aprender a controlar. Então, pessoal, cuidado com as medicações, né? Ela tem que ser muito bem prescrita. Pode falar, doutor Natanael. Uma coisa que é importante assim, em relação à questão das medicações é que a gente também vê muito uso abusivo. Tipo, eu quero ir ali e vou tomar. Normalmente, o critério, principalmente quando a gente fala em obesidade, aí já saindo um pouco só específico de compulsão, é quando você tem pelo menos 2 tratamentos falhos em que você teve uma tentativa de abordagem correta para emagrecer. Então, tive o suporte nutricional e psicológico uma vez, não deu certo, não consegui. 2 vezes, não deu certo, não consegui. Aí que formalmente você tem indicação de entrar com a medicação como um auxiliar. Então, aí você já tem o medicamento como um auxílio para emagrecer. O que eu vejo muita gente, às vezes, fazendo tô um pouquinho gordo, toma ali, vamos supor, vou tomar uns 3 meses desse aqui, emagreço, e depois pronto, depois tá bom, né? Depois eu troco, às vezes, para outro. Não é assim, Joyce? Que a gente, eu tomo aquele, não tem um chá disso, faz um shake disso, e pronto, como se fosse, assim, uma coisa mágica. E eu adorei essa frase toda, que você falou assim, muita gente, às vezes, não quer emagrecer, quer ser emagrecido. Gostei. Né? Então, assim, vou levar para mim. O difícil é mudar o hábito. Tem uma pergunta aqui até da Tatiana Bueri. Ela está perguntando assim, quando a compulsão ataca, qual a melhor forma de poder tratar? Então, nós estamos aqui falando o seguinte, a compulsão alimentar não é aquela questão, eu como muito, tenho compulsão alimentar. Não é só isso. Como a Aline já explicou, tem que ser recorrente, são características, são sintomas recorrentes, né? 2 vezes por semana, né? Isso, se você está sentindo que pelo menos 2 vezes por semana você está comendo sem prazer e muito, então pode ser uma característica da compulsão alimentar e precisa ser tratado. Né? Então, a Tatiana está perguntando, quando ataca, qual a melhor forma de poder tratar? E aí, quem que responde, Jess?
Eu acho que ao longo da live nós já respondemos, mas é com um acompanhamento multidisciplinar, médico, nutricionista, psicólogo, educador físico, né? Um abraço ao João Paulo, que é integrante da equipe Mentoriando, né? A função do educador físico no tratamento é muito importante. E esse ataque aí a gente precisa analisar se é uma compulsão no sentido coloquial, que muitas vezes nós usamos a palavra não se referindo ao transtorno que nós estamos explicando hoje, mas ao coloquial que às vezes acontece, que seria por causa da oferta, ou por causa de uma longa privação, ou simplesmente porque nós mulheres também temos a questão da TPM, às vezes tá de TPM que é atacar uma caixa de chocolate, né, que a gente sabe que tem fatores neuroquímicos que explicam um pouco disso. Então precisa sim de um tratamento, de uma avaliação para ver se é realmente o transtorno, né, de compulsão alimentar ou se é apenas um conjunto de erros alimentares e de hábitos. O ideal é procurar uma nutricionista para ver se tem algum erro alimentar, né? Corrigiu o erro alimentar, melhorou a compulsão, essa compulsão que você está sentindo, então era realmente erro alimentar, não é a compulsão que a gente está falando alimentar mesmo, né? É pelo erro alimentar. Agora, se está fazendo acompanhamento nutricional, é aquele negócio, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. A cabeça, ai, Joyce, eu quero comer o que você me passou, mas eu não consigo comer só aquilo. Então, quando a pessoa perdeu o controle, aí procura a ajuda do psicólogo, porque o psicólogo vai analisar melhor o porquê que a pessoa está querendo atacar a alimentação. Porque a grande maioria de nós, seres humanos, somos imediatistas. Então, essa questão aí de querer ser emagrecido, né? A gente quer realmente ficar no passivo, na zona de conforto. Então, todo mundo procura uma solução mágica, seja através da medicação, seja através da dieta da lua, seja através do remedinho que eu já disse, e até mesmo da bariátrica. E aí eu achei muito interessante quando você explicou, Joyce, que na bariátrica também existe um processo, né? Não é assim, fez a cirurgia e vai ser magrinho. A cirurgia, ela ajuda 1 ano. Porque a capacidade gástrica do estômago de uma pessoa com obesidade mórbida pode comportar 4 litros. Após a bariátrica, vai para 20, 50 ml. É lógico que a pessoa emagrece. Né? Não cabe. A capacidade gástrica está restrita. Então, a pessoa vai emagrecer? Vai pela restrição do estômago. Só que o estômago ele dilata de novo. Se a pessoa não aprende a comer, vai engordar depois. E o problema é que tem 16 anos que eu atendo com endócrino, então eu vejo muitas vezes a pessoa, às vezes, ela larga o vício da compulsão pelo alimento, porque não tratou a cabeça, e aí vai para os doces. A pessoa abre lata de leite condensado e vira lata de leite condensado, né? Pequenininho leite condensado, cabe. E outra coisa é o álcool. O líquido cabe. Só que, como eu falei, o álcool é calórico. Então, a pessoa, se não fizer o acompanhamento psicológico e nutricional, 2, 3 anos depois, a pessoa pode perder a bariátrica. Então, ela não é milagre, ela não é garantia de vai permanecer magro. Se não tiver mudanças de hábito, não vai adiantar. Ela ajuda momentaneamente, mas depois a pessoa vai engordar de novo. E isso, igual nós já conversamos, é desde pequenininho, né? E nós temos uma luta aí com as crianças a respeito, né, das guloseimas. É proibido? Não é proibido, né, Joyce, as guloseimas? Desde que saiba... Nada é proibido, mas nem tudo nos convém. Então, assim, uma coisa tá no evento social, às vezes acontece até pais xingando, né? Ah, foi na festa, comeu um monte de coisa, comeu os doces. Gente, numa festa que tá tudo sendo ofertado, como você vai privar a pessoa de comer naquela festa? Não tem como. A gente, adulto, já não consegue controlar. Imagina uma criança que não entende. Agora, em casa, é importante controlar.
Então não precisa ficar tomando refrigerante, comprando refrigerante. Se tiver refrigerante na geladeira, vai tomar. Uma coisa, tomou refrigerante lá na festa. Outra coisa é ficar tendo na geladeira, que vai tomar todo dia. Ah, guloseimas. Se deixar pacote de bala, chocolate na vista, vai comer. Então, evita ficar tendo com frequência. Esporadicamente, não tem problema, não é pecado, né? Mas com frequência, infelizmente. Tudo que é muito, né, é ruim. Então, olha só, nós estamos falando aqui da compulsão alimentar, você aí que está nos acompanhando, nós estamos no canal Mentoriando. Se você não se inscreveu, vai lá no nosso canal, no final da live, se inscreva no canal, participe, coloque as suas dúvidas, que serão sempre respondidas, tá? Vamos falar agora nessa questão da compulsão. Existem sentimentos envolvidos, né? Muito nós estamos falando aqui a respeito da ansiedade, já foi tudo muito bem colocado. E uma coisa que nós falamos, né, que nós entendemos, é que, por exemplo, os sentimentos, às vezes, que envolve essa compulsão alimentar é a culpa de não ter feito uma dieta do jeito certo, aí ela emagrece, depois ela engorda o dobro, né? Vocês comentaram isso daí agora. Aí ela fica com aquela culpa, né, de eu fracassei, eu não consigo. Aquela angústia de se olhar no espelho, tentar colocar uma roupa e aquela roupa não te serve mais, dá aquela angústia, aí entra o quadro de depressão. E aí nesse quadro de depressão gera a compulsão alimentar, né? É isso que nós temos colocado aqui. As causas mais comuns, quais são? O que a gente pode elencar das causas mais comuns de uma compulsão alimentar? A alimentação errada seria uma causa, né? Que a gente está falando desde pequenininho. Mas o que mais que a gente pode colocar assim como uma causa? As dietas privativas, por gerar dano no cérebro, também pode dar compulsão, né? Então, as dietas privativas... Hoje em dia está muito na moda, né? Jejum intermitente, low carb. Então, assim, hoje está muito na moda. Vai emagrecer? Vai. Porque se a pessoa, na maior parte do dia, não está comendo, está fazendo uma privação, uma redução alimentar, então vai emagrecer. Mas até quando a pessoa consegue fazer aquilo? Então, a pessoa tem que fazer alguma coisa que ela seja duradouro. Então, se ela está fazendo alguma dieta que ela vê que não consegue ser duradouro, então para. Então, cuidado com dietas loucas. E hoje em dia é cheio de charlatão, né? Verdade. Querendo vender a fórmula mágica, né? Só que não existe fórmula mágica. Existe algo que nós... pode falar. Tem mais alguma coisa? Não, apenas que ela perguntou assim, o que pode estar gerando, né, a compulsão. Então, realmente uma predisposição genética, né? Essa parte da genética, ela ainda é, de certa forma, misteriosa, mas ao mesmo tempo comprovada, né? Que aumenta, assim, a probabilidade de acontecer. Então, pais que tenham compulsão alimentar ou que tenham algum transtorno de ansiedade, a probabilidade se torna maior. E também, como a gente já comentou aqui, a questão da aprendizagem por modelos, né? Se em casa todo mundo come de uma forma errada, desenfreada, esse erro pode lá na frente se tornar assim uma compulsão. E em relação aos transtornos mentais, né? Eu sempre repito, quem acompanha os meus vídeos, somos seres biopsicossociais, então vai ter a parte que é genética e vai ter uma parte de estrutura realmente da psique, né? Da pessoa, porque aí, assim, usando um pouquinho do conceito psicanalítico, todos nós somos faltosos por natureza. Então, a gente busca se preencher de algo, né? Então, a compulsão seria uma busca por se preencher numa comida. É lógico que nunca vai preencher, vai chegar no ponto de passar mal, de até ter vômito e de, né, ter realmente mal-estar físico, porque aquilo não vai preencher o vazio, né? Esse vazio não é preenchido com comida. E essa falta, ela vai sendo, às vezes, deslocada, e por isso que existem essas compulsões. Então, é uma predisposição genética e da estrutura psicológica da pessoa.
Eu costumo falar com meus pacientes, né, que às vezes depois quando eles descontam na comida, aí vem o remorso. Então, é preferível tentar controlar e você ficar só com uma preocupação do que você ficar com duas preocupações, né? O problema mais o pesar de ter comido, né? Além. Então, não vai resolver o problema, então não desconta na comida. A comida não tem culpa dos seus problemas. E existe também um terceiro, mais um fator que a gente poderia elencar, que aí também depende, claro, de cada tratamento, né, dentro da parte dos transtornos psiquiátricos. Alguns medicamentos também induzem o apetite, né? Então, assim, você pode ter, às vezes, compulsão alimentar secundária ao uso de determinados fármacos. E aí também é risco-benefício, né? Dependendo do que a pessoa vem apresentando, às vezes alimentar mais é um problema menor do que o problema que a pessoa vinha tendo e que necessita do uso do fármaco. Então, Sim. também é outra questão. É bom, né, doutor Natanael, a gente ter diálogo com o médico, né? Olha, doutor, estou engordando muito, mas mudou os hábitos alimentares? Não, então pode ser um efeito colateral e aí trocar a medicação, porque aí esse diálogo vai propiciar a encontrar uma medicação que não tenha efeitos colaterais, que não tenha grandes prejuízos, né, para a vida da pessoa. Então, tem que ter mais benefícios do que prejuízos. Exatamente. Aí entram vários fatores envolvidos, desde a medicação específica, né, o problema da pessoa para a medicação específica, custos, porque, por exemplo, algumas medicações que às vezes para o mesmo tratamento, as que dão fome são as mais de custo acessível. As que às vezes não dão tanta fome, o custo é mais elevado. Então, assim, é importante se fazer um bom acompanhamento nesse caso, né? Quem está tendo, às vezes, o efeito compulsivo por alimentação, procurar o profissional que está acompanhando e discutir os riscos e benefícios de continuar com a medicação ou não. Já aconteceu, doutor Natanael, no consultório de chegar alguma criança que a mãe, no relato da mãe, parece ser um transtorno, né? Às vezes de aprendizagem ou algum outro tipo de transtorno, e você perceber que, na realidade, ali é uma questão da ansiedade e que está gerando talvez uma compulsão alimentar, às vezes a criança é mais gordinha, né? Já aconteceu isso? Quase todo dia. Quase todo dia, infelizmente, assim, é uma situação muito recorrente, extremamente recorrente esse fato. Nós temos tanto dessa questão em termos de pessoas e crianças principalmente que vêm tendo esse comportamento ansioso / compulsivo, e eu acho que isso, principalmente com o advento da pandemia por Covid-19, em que você teve isolamento e todo mundo restrito dentro de casa, isso eu acho que torna-se mais evidente. Porém, também o oposto é muito frequente também, né? Às vezes você tem situações em que a compulsão alimentar está acontecendo, mas existem uma série de outros fatores, e principalmente o erro alimentar na criança, que é muito importante. Tem um caso que me marcou muito, é uma criança que eu até não conheço, mas que foi me relatado uma certa vez, uma criança de 3 anos, e que é de uma outra cidade, nem da nossa região, por isso que eu posso até comentar, e que essa criança, ela frequentava a creche, e de repente começou a ter uma discussão entre a mãe da criança e a da creche, por causa que a criança estava obesa, e a mãe queria que às 3 horas da tarde o menino comesse um hambúrguer, porque ele comia hambúrguer todo dia, 3 horas da tarde. Então ele almoçava, ia para a creche e chegava o hambúrguer lá no pacotinho para criança de 3 anos, todo dia. Meu Deus. E aí a escola chamou a mãe: olha, minhas senhoras, não é ideal que uma criança de 3 anos coma um hambúrguer todo dia com refrigerante. Vamos rever esse alimento. Vocês querem deixar meu filho passando fome? É um absurdo. Eu não sei como é. Resultado, a mãe tirou o filho da creche. Deus. Nossa, aí é bem complicado, né? Aí eu não sei assim, se é um componente só se o menino tinha às vezes algum elemento de compulsão e por isso comia, Se a mãe, ou né? um grande erro alimentar, né, Joyce? Põe-se um grande erro nisso, ou os dois.
Às vezes Provavelmente os dois, né? os dois. Às vezes a família, né, os pais têm essa compulsão alimentar e o filho, é o que vocês já falaram, né? O filho acaba Filho é reflexo. acaba comendo demais porque vê os pais comendo, né? Nesse sentido, é bom nunca associar comida a prêmio, né? Assim, a uma recompensa, principalmente guloseimas, porque aí vai estar gerando aí, né, despertando esse mecanismo aí de recompensa de uma forma completamente errada, equivocada, e lá na frente vai ter problema. Então, tentar fazer do prêmio algo diferente, né? A gente, como mãe, às vezes, se você fizer isso, eu te dou um sorvete. Vamos evitar. Vamos evitar usar a alimentação como troca, né? Veio uma pergunta aqui eu estou acompanhando aqui os comentários, né, no Facebook. Veio uma pergunta assim: o chocolate deixa a criança mais agitada? Criança come muito chocolate, é mais agitada? Isso é um mito ou é uma verdade? Eu achei interessante quando eu vi essa pergunta aqui, eu lembrei de um stand-up que o indivíduo conta como que foi a experiência dele numa festa infantil. E ele falou, né, na festa infantil começa, vem brigadeiro, vem a coxinha, vem o refrigerante, só energia. E aquelas crianças começam a agitar, e começam a agitar, e começam a agitar, e começa a pôr fogo na festa. Né? O chocolate, ele tem algumas substâncias que são psicoestimulantes, né? Entre as quais a tiranina, né? Inclusive ela como psicoestimulante, ela pode, existem alguns estudos, apesar de controvérsia, que até, por exemplo, dor de cabeça, o que se associaria a isso. E essa molécula ela é semelhante à cafeína, então assim, pode acontecer às vezes uma certa estimulação nesse ponto. É óbvio que se a criança já tem um perfil agitado, e ela já comeu chocolate, pode ser que isso agite um pouco mais essa criança. Mas é óbvio que não é uma coisa crônica. Eu comi um chocolate mês passado, até hoje estou agitado por causa dele. Não é bem assim, né? Eu perdi aqui os comentários, deu um probleminha aqui no meu celular. Você consegue ver o nome da pessoa, o Natanael? Foi a Gisele. Gisele Jacinto. Então, Gisele Jacinto, acho que foi respondida aí a questão, né? Realmente o chocolate. Olha só que coisa interessante. Não é relacionada à compulsão alimentar, mas é relacionada ao doce e ao chocolate. Quando eu estava grávida, a neném não mexia muito na barriga. E aí a médica falou assim: Raquel, é o seguinte, todos os dias depois do almoço, depois da janta, você vai comer um pedacinho de doce e você vai deitar do lado esquerdo e ela vai ter que mexer 6 vezes. Então, imagina eu contando as vezes que essa criança mexia. Mas olha só, o doce, né? Agitava ela. Dentro, lá no ventre, já agitava a criança. A sua menina estava assim... Doce, doce. Eu creio que tem a ver com a velocidade da absorção que você comentou, né, Joyce? Pode ser a velocidade da absorção, mas essas substâncias também neuroestimuladoras, né? E o que você também falou das calorias, né? 9, como é que é cada grama de gordura? É 9 calorias. 9 calorias. E o açúcar? É 4. Só que tem o carboidrato de absorção lenta e rápida. O carboidrato simples, que a gente fala, que é o açúcar, né? É 4 rápido. Que vai de uma vez. Ou seja, você dá o combustível, né? Você dá o combustível, que é o açúcar e a gordura, e ainda você dá a faísca, né? Que é o estimulante, né? Verdade. Os riscos, gente. Quais são os riscos e complicações que pode causar a compulsão alimentar? Acho que a gente já comentou alguma coisa aqui, mas quais são, assim, os riscos que a pessoa pode ter tendo esse transtorno compulsivo alimentar e não tratado, às vezes nem sabe. Hoje na live nós estamos esclarecendo, provavelmente agora é um momento de reflexão, né? A pessoa refletir se ela está desenvolvendo esse transtorno ou não, observar a sua alimentação, observar como alimenta. E aí, quais são as complicações que podem causar essa compulsão alimentar? Onde que essa pessoa pode chegar? Sim, ela pode chegar num nível de descontrole total, né? E além
da falta de alguns nutrientes e excesso de alguns outros que vão começar a prejudicar muita questão física, o funcionamento aí do corpo da pessoa, do ponto de vista emocional, o descontrole vai gerar sofrimento, vai gerar dor, né, vai gerar dificuldades comportamentais, até mesmo em relação à convivência, né? Então, eu creio que vai gerar uma desarmonia total, tanto na parte física, né? Pode haver aí uma obesidade, mas por outro lado pode haver também uma subnutrição, porque pode desenvolver transtornos alimentares mais severos, como a bulimia, e do ponto de vista emocional, uma desordem comportamental e dificuldade nos relacionamentos em geral, né? Isso se não tratado, é óbvio. As pessoas acham que criança gordinha é saudável, né? E às vezes está acima do peso, mas está cheio de deficiências de vitaminas e minerais, né? Então não é saudável. Então, além desse excesso, essa compulsão leva à obesidade, que pode levar a outras patologias, né? Diabetes, hipertensão, problema cardíaco. Essa compulsão também pode ativar a bulimia e a anorexia, né? E aí são transtornos alimentares graves que requerem também tratamento multidisciplinar, multiprofissional. Então, os riscos realmente são desenvolvimento de patologias ainda mais graves. Então, por isso que, igual a Raquel falou, ficar de olho, né, observar se o padrão está muito anormal e procurar ajuda, se necessário. Agora vai uma pergunta bem interessante. Gordofobia. Existe a gordofobia? E aí? Gente, eu tenho até medo de falar assim algo, mas eu vou falar com bastante cuidado, porque eu não quero ser mal interpretada. Não é bonito ser gordo. Não é bonito ser gordo. Ser gordo em que sentido? No sentido de obesidade. É doença. Então, estamos aqui, ó, duas mulheres maravilhosas. Joyce, magrinha, Aline, cheinha, gordinha. Estou gordinha, mas eu não estou doente. Até fiz um check-up esses dias, tá tudo bem. Então, porque a gente, de certa forma, de uns anos para cá, começou uma história de romantizar a obesidade, do se aceite. Tá, a gente tem sim que se aceitar, mas por que não melhorar? Por que não tratar, melhorar a qualidade de vida? Por que não criar uma rotina mais saudável, mais saudável? Eu embolei toda. Numa reeducação alimentar, atividade física, né, para eu ter uma qualidade de vida. Então, quando eu disse que não é bonito ser gorda, não é no sentido da gordofobia, não. É no sentido de vamos nos tratar, né? A tecnologia avançou, a medicina avançou, nutrição, nutrólogo, educador físico, informação. Né? Então, vamos parar de romantizar o que pode trazer sofrimento lá na frente. Então, assim, existe gordofobia? Existe. Por quê? Porque existe um padrão, né? Um padrão muitas vezes imposto pela Rede Globo e pelas revistas, né? Pela mídia em geral, né? Um padrão aí que só é bonito quem é magro. Então, não é bonito apenas quem é magro, mas por outro lado, a obesidade não deve ser romantizada. Eu acho que eu fui clara, né? Ou não? O que vocês acham, e aí, colegas? Assim, cuidado com o que profissional procura também, porque às vezes a pessoa quer emagrecer, mas dependendo do profissional que procura e passa uma coisa muito louca, então a pessoa vai emagrecer, mas vai ser um magro saudável? Também não. Então, cuidado em qual profissional você está indo, né? Tomar muito cuidado. Então, emagrecer com saúde. Não precisa privação. A gente pode comer de tudo, mas é aprender a comer. Então, se você for em alguém que te privou de tudo, tá errado.
Então, corrigindo a minha fala, gordinho, saudável, é bonito. Não é bonito a gente extremos, ser doente. né? Não é bonito a gente ser doente. Então, assim, realmente, igual você falou, tem muito padrão hoje em dia. Tem a mulher da novela, quer ser igual a tal atriz, a tal blogueira. Só que, muitas vezes, essas atrizes, elas passam por privações tão grandes. Teve o caso, ultimamente, da Cléo Pires, que engordou muito e foi o maior julgamento. É mesmo. Né? Eu vi essa reportagem. Porque você foi magra, de repente ela aparece, foi uma crítica, né? Foi uma gordofobia, né? A gordofobia Só que fizeram que- com ela. O que tinha atrás daquilo? A pessoa esquece que tem um ser humano ali com emoções, que passam por problemas emocionais e que descontou na comida, né? Então, é normal isso acontecer, mas é normal deixar isso? Não. Então, você pode procurar ajuda de um psicólogo, de um nutricionista para reverter esse processo. A pessoa não precisa permanecer naquilo. A questão até mesmo da gordofobia trata-se também de pessoas que têm aversão a pessoas gordas. Aí provoca também um bullying, né? Sim, aí seria um preconceito. Um preconceito daquela pessoa que às vezes está com problema emocional, igual nós estamos falando aqui, às vezes tomou um medicamento que alterou, né, as suas curvas, e aí tem sempre aquela pessoa que pratica um preconceito, que tem aversão, que não gosta, não tem amizade, não conversa. E não é Existe. julgar, é ajudar. Então, tá vendo, uma pessoa engordou, tá? Engordou por quê? Será que não passou por um problema emocional? Então, assim, é tentar ajudar o outro, né? E não criticar. Já aconteceu de um caso que eu fiquei muito chateada até, com uma mãe que chegou criticando a filha. Ah, mas ela é gorda, preguiçosa, não quer fazer nada. Então, assim, eu fui e até conversei com ela. Eu falei assim, você aguentaria carregar 6 sacos de arroz? Aí a mãe virou, não, de jeito maneira. Eu falei, então, pois sua filha está carregando 30 quilos. Que ela não precisava carregar. Não é preguiça. É questão de dificuldade. Ela tem que tentar mudar? Tem que tentar mudar. Mas não com a crítica. É com a ajuda. Então, é sempre tentar ajudar, porque a crítica vai deixar a pessoa pior. Inibe, né? Inibe ela agir. E não é a culpa, né, da pessoa. É porque realmente, às vezes, pode ter sido um problema emocional que ela descontou na comida. Então, não é culpa da pessoa. E criança, Mas gente. não é se conformar com isso também. É tentar sair dessa situação, é sair dessa lama. E né? criança tem problemas emocionais também, né? E que quer descontar na comida. Teve um dia que uma mãe falou assim para mim, nossa, meu filho está tão ansioso, ele abriu a geladeira e ele tomou 6 Danones, 6 garrafinhas de Danone. Então, ou seja, olha só, né? Vamos observar como que está acontecendo essa alimentação em casa, né? O que tem ofertado para a criança, como fazer para que ela não entre nesse estágio, talvez, de uma compulsão alimentar no futuro, né? Nós estamos caminhando para o final. É sempre triste o final. Mas eu gostaria, assim, antes, né, da gente, para aquelas considerações, para as dicas. Ô, Joyce, fala assim para a gente, final de ano, né, essas festas, qual dica que você nos dá para aproveitar, comer de tudo, mas não tudo? Qual é a dica que você dá para nós, assim, Natal, Réveillon agora, né? O que você tem aí para nos falar? Eu costumo falar muito com os meus pacientes, né? A festa em si não engorda. Se durante a semana você está fazendo uma alimentação equilibrada, não vai ser aquela festa que vai te engordar. Agora, o problema é que no fim de ano, as pessoas param o exercício e comem mais. 1º de dezembro já começa, né? Começa as festas, as confraternizações, agora que a pandemia está mais limitado, mas normalmente início de dezembro já começa com confraternizações, né, da escola, do grupo da igreja, né? E as pessoas param a atividade física.
é a conta matemática, não fecha, né? Comendo mais sem queimar, engorda. Então, tem 16 anos que eu atendo em clínica, a maioria dos meus pacientes conseguem controlar. De dezembro para janeiro, eu falo que janeiro é o único mês que eu sou um bocadinho boazinha. Que se a pessoa manter, ou até se recuperou 1 quilo, é aceitável, 1 quilo, 1,5 quilo, né? É aceitável. Porque às vezes viaja, come uma coisa diferente, dá para aceitar. Agora, quando a pessoa chega de dezembro a janeiro, ganha 3 quilos, então assim, isso aí já foi chutou o balde. Então, quando a pessoa chega e fala, Joyce, eu descontrolei horário, quantidade, não fiz nada. Aí, infelizmente. Então, assim, o que engorda, até esse tempo atrás a gente comentou, né? O que engorda não é do Natal ao Réveillon. É do Réveillon ao Natal. Então, ao longo do ano é que vai engordar. Aí não todo mundo é põe essas a culpa, duas festas né? que vai engordar. Aí todo mundo põe a culpa no Natal. Hoje a culpa é da pandemia, né? Pandemia a gente comeu tem que ter muito. culpa alguém, né? Alguma coisa. Então... É verdade. A lei da compensação, ela funciona? Por exemplo, poxa, no final de semana eu quero comer pizza, então durante a semana eu vou controlar carboidrato, eu vou comer menos carboidrato para que no final de semana eu como uma pizza. Isso funciona? A alimentação diária, ela tem que ser mantida. Todo mundo tem um mínimo de energia que precisa. Então, se eu preciso colocar, sei lá, R$20 de gasolina para ir de uma cidade a outra, se eu colocar 10, vou parar no meio do caminho. Então, todo mundo tem um mínimo de energia que precisa. A pessoa, se ela manter essa alimentação, né, então, durante a semana e está fazendo exercício, não vai ser uma pizza no sábado que vai engordar. O problema é assim, se você come uma fatia de pizza, é uma coisa. Se você comer a pizza inteira, esse é o problema. É outra. E outra coisa que eu sempre falo com meus pacientes também, mastiga, saboreia, degusta aquele alimento. Se você pega a pizza, divide ela em 3 pedaços, soca na boca, você não vai sentir o gosto dela. Se você dividir ela em 10 pedaços, corta um pedaço, coloca na boca, solta o garfo, mastiga, depois corta outro pedaço, mastiga. Você vai ver que você vai ficar satisfeito. O estômago, ele demora 20 minutos para mandar informação para o cérebro que ele está cheio. Em 20 minutos, se você comer rápido, você come Comer 10 fatias de pizza em 20 minutos é fácil. Então, assim, se você comer devagar, você vai ver que vai ficar satisfeito com aquela porção. Então, é mastigar bem. Tem uma média de mastigação, né, que você fala de 15 a 30 vezes, né, pelo menos. Não é pegar e cortar, enfiar na boca e engolir. É mastigar, a gente tem que mastigar, triturar, saborear, para depois Aí libera a serotonina. Eu tô aqui lembrando que nos meus tempos áureos, nos tempos áureos da comida aqui, tô vendo os meninos aqui, tô fazendo isso. Eu tô lembrando de uma vez que eu fui no rodízio de pizza que eu comi 14 pedaços de pizza. Eu nem vou comentar quantos eu já comi. Assim, Então, 14. Quando você já comeu, Léo? O máximo, você lembra? Os 18? Mas 5 duplos, né? Dividindo a pizza. Amor, não vale contar quantos, hein? Os 5 também. Mas uns 5 desse tamanho assim. Eu sei, Israel. Eu falei pra não contar. O problema é que muitas vezes a pessoa combina, vou no rodízio de pizza, então vou ficar o dia inteiro sem comer para poder comer o que eu estou pagando, né? Fecha casamento, nossa, vai ter festa, então vou ficar o dia inteiro sem comer. Então, isso é errado pensar dessa forma. Né? Então, é uma compensação que não vale a pena. Não vale a pena, porque depois vai vir um remorso, depois você vai passar mal, vai isso não, demora a ser queimado. Vai ser semanas, né, ali no nosso corpo. Verdade. Eu gosto de uma frase que fica embaixo do programa nutricional da Joyce, que assim, que eu guardei, assim, desculpa puxar a sardinha pro seu lado, que é o seguinte: se você comeu demais, não se preocupe. Calça o tênis e vai caminhar, vai fazer um exercício, vai gastar aquilo que você comeu.
É lei da compensação. Entrou, vai queimar. Só que, por exemplo, 14, 18 pizza é mais difícil queimar, né? Viu, né, pessoal? Uma Rodízio de caminhada. pizza, nada de 14 pedaços. Então, assim, tem gente que acha que a gente é nutricionista, a gente perde o paladar, né? Você não come pizza? Ou você come pizza? Né? Então, é a questão, assim, de aprender a comer. Já fui no rodízio de pizza? Já. Só que eu vou pelas pessoas que estão comigo, pelos meus amigos. Eu falo que, às vezes, eu pago para estar com os amigos. É pelo prazer de estar ali. Eu não estou ali pela comida, eu estou ali pelas pessoas. Então, é mudar o foco, né? Então, é aprender a comer, degustar, saborear. Porque eu tenho pavor de passar mal. Então, se eu como muito de noite, também eu passo mal. Então, eu estou ali pelas pessoas. Juntou uma turma, 10 pessoas. Agora, pandemia não dá, né? Mas, fora a pandemia, gente, é um prazer essa socialização. Então, você está lá pelas pessoas. Pelo casamento, você vai lá pela pessoa que está casando. Né? Então, você não precisa cair em cima da mesa, varrer a mesa, né? E levar tudo. Eu costumo falar para meus pacientes, sempre comer antes de ir para a festa. Nunca vá com o estômago vazio. Isso que eu ia te falar agora, se isso realmente funciona. Nunca vá com o estômago vazio. Fazer compra também, né? Compra também. Lá ia falar, você com fome, coisa gostosa, você quer comer até um enfeite de mesa, né? Da festa. Então, nunca ir com o estômago vazio. Come uma frutinha, né? Fruta, um iogurte, um copo de leite, uma coisa mais leve, só para dar uma forrada. Até mesmo porque, por exemplo, lá em Lavras, o último casamento, 8 horas. Aí você vai sem comer nada pro casamento, até acabar o casamento, dá os parabéns, chega na festa, às 10, 11 horas da noite. Você vai chegar querendo realmente... Se você comer alguma coisinha antes, forrou o estômago, você não vai chegar lá com tanta fome. Então... para não atacar a comida, o ideal é fazer algum lanchinho leve antes de comer. Lanchinho leve. Se não come um hambúrguer em casa, chega na festa, come coxinha, quibe. Olha só, tem só um comentário aqui do Maicon Lino. Ele colocou assim, excesso de peso não é saudável. Nossa estrutura óssea não suporta tanto peso e aos poucos começa a aparecer problemas de dores e outras doenças decorrentes, né, do excesso de peso. É isso aí, ele tá certinho. O Michael é meu amigo, um beijo, Michael. E é justamente isso que eu quis dizer. Talvez não tenha me colocado aqui tão bem, colocado tão bem as palavras como você colocou. É justamente isso. E vamos para as nossas dicas finais. Então, olha só, eu já vou dar a minha. Percebeu que está com dificuldade de controlar a ansiedade, controlar essa compulsão alimentar, procure ajuda. Quem que você procura, né? Olha aqui, nós temos uma equipe. Né? Nós temos aí a psicóloga Aline, nós temos a nutricionista Joyce, o Dr. Natanael, que é neurologista, que também percebe essas questões e pode te encaminhar da maneira correta. Né? Eu também, né, a minha área é da aprendizagem, mas muitas vezes, igual a pergunta que eu fiz para o doutor Natanael, chegam crianças que os pais estão preocupados, estão com dificuldade de aprendizagem, não aprende a ler, escrever, enfim, e uma série de coisas. E é perceptível a questão da ansiedade. E a criança, às vezes, ela é, né, mais gordinha, mais cheia, a gente percebe também que tem essa tendência da compulsão alimentar. E aí nós encaminhamos para o profissional que vai ajudá-lo nessa questão e as outras coisas com certeza caminharão para o bem. Né? O endócrino, né, também é importante ressaltar. Endocrinologista também é muito importante, né, até por mesmo toda essa questão da medicação, se for necessária, né? E seguir direitinho aí a risca o que eles falam, porque às vezes nós vamos e não seguimos, né? Aquilo que você falou, né, Joyce? Tá difícil, não consigo, mas é possível, não é impossível, né? Tem mais algumas dicas aí para a gente finalizar aqui essa questão da compulsão alimentar? O que vocês podem falar para nós? Assim, eu costumo também falar, não queira bons resultados se as suas atitudes alimentares não são boas. Então,
Quer ter resultado? Quer melhorar? Procura ajuda. Realmente, mude seus hábitos. O tratamento, eu falo muito no consultório, que é 10% eu e 90% o paciente. Muitas vezes a pessoa chega lá, você emagreceu fulano? Eu falo, não. Eu indiquei um caminho, a pessoa seguiu, teve resultado. Né? Então, a compulsão alimentar, ela pode sim ser tratada se tiver a ajuda dos profissionais certos. Eu faço minhas as palavras da Joyce, né? Eu falo que 10% é a sessão e 90% é o que você faz ao longo da sua semana. E a questão da compulsão e ansiedade. Procurar a raiz da ansiedade é um processo também, não é fácil. Eu não tenho respostas prontas. Hoje mesmo brincava com um paciente, não tem varinha de condão, né? Nem bolinha de cristal. Então, eu creio que todos os profissionais, né, nenhum deles tem, mas existem formas e muitas formas de melhorar a qualidade de vida, de deixar de sofrer, né? Então, é procurar, sim, ajuda. E uma dica para familiares, né? A Raquel já colocou, mas ressaltar, não julgar, não falar que é preguiça, não falar que é falta de vergonha na cara, porque é doença. E como toda doença precisa de tratamento e ninguém escolhe estar doente, né? Então, essa é a minha mensagem final também. Lembrando de se inscrever no canal Mentoriano e deixar as dicas aí para os próximos temas, dos nossos próximos vídeos. Muito bem. A nossa dica é que saboreie a comida, mas não deixe que o ato de comer engula você. Né? Então, assim, saboreie, aproveite o ato de comer, porque até achei interessante um dos comentários que a pessoa deixou aqui, que uma das nossas ouvintes aqui falou no início. Eu adoro comer, não tenho compulsão, mas adoro comer. Comer é bom demais. Mas, como tudo na vida, o excesso é ruim. Então, com moderação, aproveite, deguste, tenha uma boa relação com a alimentação. Né? Como a Joyce até fala, quando a gente fala, quando às vezes está no nosso acompanhamento lá, você não tenha aquele sentimento de grilo, né? Aquele grilo, como que é o termo que você usa, Joyce? Aquela sensação de culpa escrita, né? Viva a alimentação, é claro, sem ter o excesso. Realmente é comer com prazer e não com culpa, né? Porque se você come com a culpa, você não aproveita o alimento. Agora, se você come com prazer, você vai ficar satisfeito com ele. Então, é saborear mesmo, é ter o prazer naquele momento, né? Então, se você vai comer uma fatia de bolo, coma com prazer. Às vezes a pessoa quer esconder dela mesma que ela está comendo, então ela come rapidinho. Não esconda de você que você está comendo, viu? Então, faço eco a todas as amigas que aqui disseram antes, né, em relação à questão de, se você está vendo que está tendo uma relação anormal com comer e possivelmente isso está trazendo prejuízo na sua vida, procure ajuda, tanto da ordem nutricional, psicológica ou endocrinológica, ou mesmo neurológica, no caso, por exemplo, do que foi dito agora há pouco, até mesmo no âmbito escolar, se foi percebido que isso está trazendo algum prejuízo em relação à aprendizagem, não é vergonha nenhuma procurar ajuda, ok? E faça as pazes com a comida. Era essa frase que eu estava tentando lembrar. Fazer as pazes com a comida, que delícia, vou fazer. Prometo. Gente, muito obrigada pela audiência, por você estar aí conosco. Né? Uma outra dica muito legal, afaste maus pensamentos, né? Trabalhe sua autoestima. E as coisas funcionam quando nós estamos com a mente mais livre, né? Quando nós entendemos o problema, o primeiro passo é entender o problema. Entendemos o problema? Ok. Então vamos procurar ajuda, vamos fluir, né? E tudo vai dar certo. Então, eu peço que vocês se analisem e reflitam sobre o que vocês estão comendo, façam as pazes com a comida e comam de tudo, mas não
tudo. Né? Muito obrigada. Não esqueça de se inscrever lá no nosso canal Mentoriando. Ele traz muitas informações, né, com essa equipe maravilhosa que nós temos. E aí eu te encontro nos nossos próximos vídeos. E, de antemão, eu não sei se teremos uma outra live, mas boas festas, né, que vocês aí aproveitem, se alimentem bem, né, que não tenham culpa, façam a compensação alimentar, e aí o ano que vem recomece com gás, com força total, pensando na sua saúde e na sua alimentação. Um grande abraço e eu encontro você nos nossos próximos vídeos. Te vejo lá.